Olá, famílias da UEM Jardim Casqueiro. Hoje é dia de reunião de pais, aquele dia que escola e família se juntam para conversarmos sobre o desenvolvimento das nossas crianças. Como não podemos ainda fazer uma reunião presencial e sabemos que muitas famílias têm problema de horário, têm problema de internet, para a gente fazer uma reunião online, então resolvemos fazer neste formato. Vamos tratar aqui todos os assuntos pertinentes e eles ficarão todos gravadinhos. E quando cada um de vocês puder assistir, vocês assistem e preenchem a um formulário que vai ter no final da reunião. Esse formulário é que vai garantir a presença de vocês. É a partir dele que a gente vai registrar, então, a presença de cada pai e é a partir dele que nós saberemos, quais foram as dúvidas de vocês e se vocês têm alguma sugestão para a escola. Aí vocês registram tudo lá e a gente responde depois para cada um de vocês, tá? Um primeiro assunto que eu gostaria de tratar com vocês hoje é sobre a busca ativa. Desde o início das nossas aulas remotas, a nossa escola tem um compromisso, não deixar nenhuma criança para trás. Então, quando alguma criança dá uma sumidinha ali das aulas, deixa de participar, de enviar alguma atividade, logo nossos profissionais de apoio entram em contato com as famílias. Alguns de vocês já devem ter percebido isso. A gente sabe que muitos de vocês estão passando por diversos tipos de problema, mas a gente precisa estar junto nessa, Então, nossos profissionais de apoio entram em contato para saber o que está acontecendo, para lembrar as famílias que tem aula, que apesar de ser remota, mas a aula está ali gravadinha. Então nós temos aula e nossas crianças precisam assistir essa aula, precisam participar, porque hoje é o único meio que a gente tem de levar a escola até essas crianças, é através de vocês. Então é por isso que a gente, a qualquer sumidinha que vocês dão, a gente tá ali junto, lembrando vocês da importância das crianças participarem da aula, tá? Um outro assunto para a gente tratar é sobre a APM, que é a Associação de Pais e Mestres, que precisa muito da colaboração de todos vocês. Vocês sabem que a nossa escola ela é municipal, então a prefeitura ela que arca com diversos gastos da nossa escola, faz o pagamento dos funcionários, é responsável pela limpeza, pela merenda. Mas quando a escola quer realizar alguma atividade diferente com as crianças, a gente tem que ter um recurso próprio da escola. E é por isso que a gente está sempre tentando arrecadar algum fundo para a gente poder então realizar atividades diferentes com os nossos alunos. E como agora na época da pandemia, nossos alunos não estão indo para a escola, as famílias não estão indo para a escola, a gente não tem realizado nenhuma ação. E nesses últimos dias, a escola tem conversado muito com os representantes da APM, que tem então nesse grupo pais, professores e funcionários, e nós decidimos então colocar algumas ações que vocês estarão recebendo no grupo das salas de aula. Então vocês vão estar sabendo lá quais são essas ações e nós convidamos vocês então a participar de cada uma delas. Quem não puder participar de uma forma, participa de outra. O importante é vocês estarem sempre presentes, sempre tentando ajudar a escola de alguma forma, tá?
Teremos ainda outros assuntos a serem tratados, que serão tratados agora pela coordenadora da nossa escola, que também vai conversar com vocês. Tchau, um abraço e eu espero então a contribuição de vocês no final dos vídeos através do nosso formulário. Olá, famílias! Eu resolvi vir para cá, para a escola, para poder falar o quanto nós estamos esperando pelo momento de receber vocês aqui de volta, aqui na escola UME Jardim Casqueiro, que nós estamos na casa de vocês, mas aqui é a verdadeira escola, é o local onde vocês vêm para aprender, onde as crianças se divertem, onde são acolhidas, esperadas. Mas enquanto isso não acontece, a gente continua assim, frequentando a casa de vocês através das aulas, dos vídeos, dos áudios. E eu quero agradecer muito a participação de todos vocês. A família tem sido assim essencial, sempre foi. Nós sempre falamos que a parceria escola e família é que garante o sucesso da aprendizagem da criança. E nesses tempos de pandemia isso se tornou ainda maior. A família que acordou, que percebeu, que precisa estar envolvida, engajada com a aprendizagem da criança, está fazendo um trabalho lindo, maravilhoso. Algumas famílias estão com alguns problemas, a gente sabe disso. Problemas que vão além das suas possibilidades, né? De desemprego, de doença, e que também estão lutando e fazendo o seu melhor. Mas a gente também sabe que tem famílias que poderiam fazer mais. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje nessa nossa reunião de pais. Então, o nosso primeiro assunto é sobre as aulas síncronas. Elas acontecem apenas uma vez por semana, uma aula ao vivo, em que a professora prepara com todo carinho brincadeiras, histórias, dinâmicas divertidas, onde ela pode ver a criança pode ver a professora. É o momento onde eles criam um vínculo, eles podem ver os amigos, e é o momento mais importante da semana. E onde também nós trabalhamos o projeto Brincantes por Natureza. Então, nós abordamos temas do cuidado com a natureza, situações que as crianças estão vivendo, o isolamento, que não estão tão próximas uma das outras, onde elas podem observar o ar, a água, o fogo, a terra, fazem plantios, experiências. É um momento muito rico. O que nós temos observado? A frequência nessas aulas síncronas, simultâneas, ela está muito baixa. Cada sala tem o seu horário e foi um horário combinado com vocês, o melhor horário da turma. E o que acontece? Como poucas crianças têm participado, acaba que aquele vínculo que a gente espera que aconteça na volta para a escola, ele não vai estar estabelecido. A gente precisa que a criança conheça a sua professora, conheça a voz, o rosto, o sorriso, porque a criança tem um tempo para se adaptar. Então, quanto menos ela participa dessas aulas, menos ela sabe quem é essa professora que está ali à sua disposição para poder ensinar, para poder ouvir as suas dúvidas. Então é um momento muito precioso e eu quero fazer aqui esse apelo para vocês, não deixem sua criança fora disso. Nós queremos muito recebê-las de volta, mas enquanto isso não acontece, esse é o momento que a gente não pode abrir mão. Então separa o celular nesse dia, se você está trabalhando, pede para a avó, pede para a tia, por irmão. Sempre tem alguém que pode fazer isso, porque é só ligar no link que a professora manda toda semana e deixar a criança lá de frente para o celular. Ela vai se sentir importante, ela vai se sentir parte desse processo. Então eu conto com vocês para que a partir dessa semana nós fizemos uma análise, uma avaliação diagnóstica, já vou falar disso, e a gente percebeu que a maioria das crianças não estão interagindo. Se não puder participar, avisa a professora, dá uma justificativa, mas faça o possível. Aulas de artes e educação física.
como elas são importantes na nossa vida, não é mesmo? Agora a gente está vendo o quanto é necessário a gente conhecer as artes, a música, a pintura, a dança, as formas de expressão. E a gente precisa ensinar isso para as nossas crianças ainda pequenas. Acho que todo mundo concorda com isso. O desenvolvimento físico, as brincadeiras, nós aprendemos muito enquanto estamos brincando. E a criança, ela aprende brincando, né? É a forma da criança aprender. Quanto mais ela brinca, mais ela se desenvolve. Seja fisicamente, seja cognitivamente. Ela abre os horizontes diante da brincadeira, diante da exploração. O que nós temos percebido, as aulas de artes e de educação física são as que nós temos menos devolutivas. Os pais menos postam o que as crianças fizeram. E eu acredito que até eles façam em casa, mas acabam não registrando. Algumas porque exigem materiais, e aí a gente sabe disso, mas você não precisa postar no dia, você pode fazer no final de semana. Aliás, isso a gente precisa falar um pouquinho sobre isso também, sobre a rotina da criança fazer atividade. Mas as aulas de artes são riquíssimas, exploram danças, músicas, materiais diversos. Então, fiquem atentas a essas aulas. E a de educação física nem se fala, são grandes brincadeiras que trabalham o corpo da criança. Então, quando a criança está andando em cima dos pés dos pais, ou brinca com um lençol, ou faz um jogo, quanta habilidade a criança está desenvolvendo. Então, atenção a essas aulas também. As atividades que vocês fazem das folhas impressas, elas são muito importantes, elas desenvolvem algumas habilidades. É importante que sejam feitas também, mas essas outras são tão ou mais importantes do que as atividades impressas. Grupos de WhatsApp. Eu sei, nós sabemos que a gente não aguenta mais tantos grupos. Mas eu quero destacar aqui que é o que funciona, né? É o que a gente tem mais acesso, é mais ágil. Então, resumindo, nós temos 2 grupos, cada sala tem 2 grupos de WhatsApp, um aberto e um fechado. No fechado, fica como um arquivo de todas as aulas. Então, se você perdeu alguma coisa, se você não conseguiu realizar durante aquela semana, você pode entrar nesse grupo e ver a atividade que foi oferecida para a criança. Então, você não se perde. E o outro grupo que é aberto, onde os pais postam as atividades das crianças, ali a professora, além de postar a aula do dia, você coloca o que a criança fez e a professora dá a devolutiva, comenta, dá orientações. É muito rico, então é muito importante participar dos 2 grupos. O outro vai ficar quietinho, você só vai acessar se for necessário. Em relação à avaliação diagnóstica, nós podemos observar que as crianças avançaram muito. As crianças que estão participando ativamente das aulas síncronas, que fazem as atividades, que mostram, que falam os áudios, que gravam os vídeos, a professora consegue avaliar. Mas a criança que não participa desse processo é quase impossível. A professora não tem material para avaliar e para ajudar essa criança a avançar. Como vocês sabem, nós vivemos falando isso, a educação infantil, ela é essencial na formação da criança. Então, se a criança não for estimulada, se a criança não tiver espaço para expor, para se colocar, para fazer experiências, lá no fundamental, quando há uma preocupação maior porque passa de ano, ela vai ter dificuldades. E a gente não quer isso. E, infelizmente, as crianças do Infantil 5 estão praticamente toda a educação infantil à distância. Mas a gente está minimizando os problemas, né? A gente está tentando fazer o melhor, a gente está fazendo o melhor, mas a gente precisa desse envolvimento de vocês, para que vocês participem, a criança participe, não os pais, e é isso que eu vou falar agora. Rotina e palavra difícil.
mas necessária. Criança precisa de rotina. E nós temos enfatizado nessa tecla, sempre a gente toca nesse assunto, mas que rotina é essa? É a sua rotina, não é a rotina que a escola vai criar. Então, dentro da rotina da sua casa, qual é o melhor horário que a criança pode fazer a lição dela? Só que ela tem que saber que aquele horário ela tem um compromisso, ela tem uma responsabilidade, é o momento dela aprender, é o momento dela se dedicar. Então, vai ser apenas no sábado, quando você está em casa? Vai ser todas as manhãs? Vai ser todas as noites? Você que determina. Mas cumpra com a sua criança. Faça disso um compromisso, porque ela vai aprender a ter responsabilidade, a querer fazer o melhor. Ela mesma já vai se sentir parte importante disso, não vai ser deixada para depois. Então, invista na sua rotina. Isso é muito sério. Quem faz as atividades são as crianças. É a criança que desenha, é a criança que pinta, ela que vai recortar, ela que vai dar as ideias, ela que vai escolher as cores. Eu sei que na nossa ansiedade de ajudar, a gente acaba colocando a mão. Mas tudo que a gente aprende, se a gente não fizer, a gente não vai aprender de fato. A gente vai ficar sempre apoiado numa muleta. Então, deixa a criança se expressar do jeito dela. Então, às vezes a gente percebe pais que fazem o desenho e a criança vai pintar, ou pais que fazem o pontilhado para a criança desenhar por cima. Eu sei que a intenção é a melhor possível, é de ajudar. Só que, sabe o casulo da borboleta? Que a gente não pode cutucar e tirar a borboleta antes do tempo? A mesma coisa acontece com as nossas crianças. Elas têm o tempo dela. Então, enquanto ela está fazendo aquele rabisco, enquanto ela está pintando, escolhendo as cores, elas estão se preparando. Se eu não permitir que ela faça isso, ela vai aprender mecanicamente como faz o traçado da letra. Mas isso vai ser de uma forma forçada. E ela vai acabar não aprendendo a leitura que a gente tanto quer que ela aprenda lá na frente, né? A escrita, a leitura, o desenho, a música, a dança. Então, vamos combinar o seguinte? Deixa a criança fazer. Nós queremos o melhor para os nossos filhos, para os nossos alunos. Então, primeiro, como eu já falei, deixar a criança fazer. Agora, como é que eu posso ajudar? A criança precisa da sua ajuda. Primeiro, a rotina, que eu já falei. Segundo, o local onde essa criança vai estudar. Ela precisa dos materiais que ela vai utilizar naquela aula. Então, você tem que dispor esse material de fácil acesso. Segundo, mostrar o vídeo, dar orientação como se faz. E por último, valorizar tudo que ela faz. Deixar que a criança se sinta à vontade para que ela exponha o seu pensamento. Então, ela tem em você alguém que vai apoiar, que vai gostar do que ela faz, que vai responder as perguntas que ela fizer, que vai ajudar da melhor forma possível, como um amigo, como um parceiro que quer que a criança se desenvolva.